Bom dia, meninos! Hoje nós vamos estudar o Teorema de Stevin e de Torricelli. Vocês podem acompanhar pelo livro didático nas páginas 30 a 34. Nós vamos começar definindo o que é pressão hidrostática. Essa é a pressão exercida pelo peso de um líquido em uma dada profundidade. Um líquido ou um fluido, né? Ou um ar, por exemplo. Outra definição que nós vamos começar a estudar hoje é a definição de pressão total ou absoluta. Essa é a pressão que resulta da soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática. Então, essa seria a pressão que estaria atuando em um objeto que estivesse imerso em uma piscina, por exemplo. Então, nesse objeto estaria atuando a pressão hidrostática, que a água da piscina estaria fazendo, mas somada à pressão que o ar estaria fazendo sobre a piscina também. Então, a soma dessas duas é denominada pressão total ou absoluta. Se nós estamos falando de pressão, é porque existem forças que estão atuando em superfícies. E de onde vêm essas forças, não é? Nessas imagens que eu coloquei aí do lado direito, vocês podem ver essas setinhas. E essas setinhas representam justamente as forças que o fluido faz, tanto nas paredes do recipiente, quanto em um objeto que está imerso nesse fluido. E essas forças o fluido faz porque ele quer se esparramar. E aí ele acaba forçando, né, tanto o recipiente quanto também o objeto que está imerso ali. Essas forças são sempre perpendiculares às superfícies onde elas atuam. Agora, nós vamos imaginar o seguinte: nós vamos pegar aqui uma vasilha, colocar um líquido dentro e vamos analisar o que está acontecendo apenas numa parte do líquido, essa parte que está representada como um retângulo aí no líquido, que na verdade seria um cilindro, né? Como se fosse essa parte aí que a gente chama de elemento de volume que nós vamos analisar. Se vocês puderem reparar, nós temos três pontinhos, pontinho número 1, pontinho número 2 e o ponto central, onde está localizado o peso daquela quantidade de fluido que está ali. Se esse nosso elemento de volume está equilibrado, é porque as forças que estão empurrando para baixo vão estar sendo equilibradas pela força que é para cima. Então, a força que o líquido faz no ponto 2, que é para cima, ela está equilibrando tanto o peso desse líquido, quanto também a força que é feita no ponto 1, ali na parte de cima. Essas duas forças para baixo são equilibradas pela força 2, que é para cima. Para a gente poder calcular o peso, como vocês já sabem, a gente precisa multiplicar a massa pela aceleração da gravidade. No caso de líquidos, massa não é uma coisa que normalmente a gente conhece. Então, a gente não fala, por exemplo, 1 quilograma de água. A gente normalmente expressa as quantidades de líquidos em volume, né? 1 litro, 1 metro cúbico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar escrever essa massa de uma outra maneira. E a maneira que nós vamos fazer isso é lembrando da definição de densidade. Então, nesse balãozinho azul aqui, tem lá, né, que densidade ou massa específica nada mais é que a massa dividida pelo volume. Se nós isolarmos a massa, passando o volume e multiplicando para o outro lado, nós vamos ver que massa, então, é a densidade da substância vezes o volume dela. E é isso que a gente vai precisar colocar no lugar da massa para calcular o peso dessa coluna de fluido. Então, ao invés de massa, vai ficar densidade vezes volume vezes gravidade. Bom, o volume, a gente, no caso de um cilindro, a gente vai calcular da seguinte maneira: área da base vezes altura.
de forma que o peso desse elemento de volume vai ficar densidade vezes gravidade, vezes área, vezes a altura de líquido. Bom, e como que a gente vai calcular a pressão que o peso desse líquido faz? Muito simples, é só dividir a força, que no caso é a força peso, pela área da base. Como a gente, na nossa expressão de cima ali, a gente vai ter que o peso é a densidade vezes a gravidade, vezes a área, vezes a altura, dividido pela área, essas áreas a gente vai acabar cancelando. Para calcular a pressão que o líquido faz, a gente vai ter então que multiplicar a densidade vezes a gravidade vezes a altura de líquido. No ponto 2, então, como nós vimos, né? A pressão que tem ali, ela vai ser a pressão da água, do nosso elemento lá de volume, mais a pressão que está acima dele. No caso, um pouquinho da água mais a pressão atmosférica. Todas essas pressões somadas vão resultar na pressão que tem ali no ponto 2. Então, a gente pode dizer que a pressão no ponto 2 é a pressão que é feita no ponto 1, mais a pressão do líquido que está nesse nosso elemento que nós estamos analisando aí. Se a gente passar a pressão 1 para o lado esquerdo da equação, a gente vai obter a seguinte coisa. Olha, diferença de pressão, né, em cima e embaixo do nosso elemento de volume, corresponde, então, à densidade do líquido vezes o G, vezes a altura de líquido. Agora, a gente vai analisar o que a gente chama de lei de Stevin. Então, essa expressão que permite calcular a pressão que um líquido exerce, né, ela é chamada de lei de Stevin. Então, é a fórmula de calcular pressão hidrostática, né, que é a lei de Stevin. E o que a gente acabou de observar aí? Que essa pressão ela depende da densidade do líquido, do G e da altura que nós estamos considerando. De forma que, quando a gente tem uma altura maior de líquido, a gente vai ter uma pressão maior também. Num mesmo líquido, quando a gente observa dois pontos que estão na mesma profundidade, eles estão recebendo então a mesma pressão, né? Então, todas as vezes que a gente tem o mesmo líquido é a mesma densidade. Se a altura de água é a mesma para os dois, a pressão vai ser igual também. Mesmo naquele recipiente em forma de L, se os dois pontos A e B estão na mesma linha, né, a pressão sobre eles é a mesma. Depois, vocês vão ver aí no livro de vocês que também existe uma coisa que a gente chama de paradoxo da hidrostática. E o que significa isso? Então, vamos analisar aqueles três recipientes que estão ali no alto, né? Recipiente A, B e C. Eles têm formatos diferentes, mas todos eles têm a mesma altura de água, ou de líquido, né? Aí, de acordo com a lei de Stevin, se a altura de líquido é a mesma e a densidade é igual para os três, eles vão ter a mesma pressão. Ou melhor, eles vão fazer a mesma pressão, no caso ali, né, aqueles pontinhos vermelhos que estão indicados na figura, que seria o fundo do vaso, né? Todos teriam que ter a mesma pressão. E aí vocês podem achar estranho, porque o vaso A tem mais água que os outros. E aí vocês podem se perguntar por que será que a pressão que o A vai fazer é igual a dos outros se tem mais água. Então, a explicação é a seguinte. Quando a gente tem o vaso A, vocês vão observar ali que a reação normal aos empurrões que o líquido faz nas paredes, essa reação normal vai ter uma componente para cima e uma componente para a direita, né? No caso do que está mostrando ali na figura 1. Essa componente lateral, que é chamada de componente X, ela vai acabar se cancelando
com a mesma componente que vai ter do lado direito, ali na parede direita. E a componente normal y, ela vai acabar equilibrando um pouco o peso. Então, o peso de líquido nas paredes, ele vai sendo um pouquinho equilibrado aí por essa normal y, de forma que no final das contas, a pressão que vai acontecer ali na base vai acabar sendo igual a que seria num vaso que fosse reto, né? Que não tivesse essas paredinhas inclinadas. Já no vaso C, que tem menos água, o que acontece é que a normal vai ter também, né, a componente x e y, as componentes x vão acabar se cancelando e a normal y vai acabar forçando um pouquinho, ajudando um pouco o peso a fazer pressão no fundo, de forma que os três acabam tendo o mesmo valor de pressão no fundo. Então, a pressão que o líquido faz no fundo dos vasos, uma vez que todos estão na mesma altura, ou que tem a mesma altura de líquido, vai ser a mesma. Mas a gente precisa tomar cuidado com uma outra coisa. Então, vamos olhar agora essa outra imagem, que a gente tem as pressões que estão dentro dos vasos e as pressões fora dos vasos. Então, de fato, né, a pressão que cada líquido exerce no fundo dos vasos é igual, desde que a altura de água nos três seja a mesma. Porém, a pressão que cada recipiente faz na superfície em que eles estão apoiados, essa não é igual. Então, o vaso A, que tem uma massa maior, vai ter de fato um peso maior empurrando a superfície de apoio, portanto, a pressão no apoio é maior, ok? Somente a pressão interna que o líquido faz no fundo de cada vaso, que vai ser compensada parcialmente pelas forças normais, quando a parede é inclinada, e acaba sendo a mesma nos três vasos. Muito bem, nós estávamos o tempo todo falando de líquidos, mas nós precisamos lembrar que os gases também são fluidos. E, portanto, quando nós estamos falando de pressão de fluidos, nós estamos falando tanto de pressão de líquidos quanto de pressão de gases também. E aí essa imagem, para lembrar então o que é a pressão atmosférica, né, que é a pressão que o peso do ar exerce nas superfícies. E aí a gente pode observar que ao nível do mar, a quantidade de ar é muito maior que a coluna de ar que existe no alto de uma montanha. Então, a pressão atmosférica vai ser maior ao nível do mar do que seria no alto de uma montanha. Aí tem um experimento muito interessante que Torricelli fez em 1646 e permitiu descobrir qual era a pressão que a atmosfera exercia sobre as superfícies. Então, ele fez esse experimento ao nível do mar e fez a seguinte maneira. Ele colocou em um tubo de ensaio, de mais ou menos 1 metro de comprimento, mercúrio e emborcou esse tubo de ensaio num becker com mercúrio também. Então, ele virou o tubo e colocou ali dentro do recipiente com mercúrio também e observou que um pouco do mercúrio do tubo de ensaio desceu e depois estabilizou, ficou equilibrado ali. Essa altura de mercúrio que ficou equilibrada era 760 milímetros, né? E aí ele ficou pensando, por que que ficou desse jeito, né? E a explicação foi a seguinte, que se ficou equilibrado é porque a pressão que o mercúrio estava fazendo estava sendo equilibrada por uma outra pressão, uma outra força estava equilibrando ali o mercúrio para não deixar ele escorrer totalmente. E essa outra pressão que fazia um equilíbrio com a pressão do mercúrio é justamente a pressão do ar ali em volta, né?
Então, o peso do ar atuando ali na superfície de mercúrio que tinha no becker não deixava que o restante do mercúrio descesse, né? Equilibrou ali. E aí ele pensou o seguinte: se essas pressões estão equilibradas, então a pressão do que esse mercúrio está exercendo ali é a mesma pressão que o ar está exercendo ali. Se eu descobrir quanto de pressão que o mercúrio faz, eu vou descobrir qual é a pressão que o ar faz. E dessa maneira, ele conseguiu descobrir, né, conseguiu fazer o cálculo e descobrir qual era o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Bom, como que foi esse cálculo que ele fez? Ele utilizou a lei de Stevin. A lei de Stevin serve para calcular a pressão que um fluido exerce numa superfície. Então, ele foi lá, ele já sabia a densidade do mercúrio, a aceleração da gravidade também já conhecia, a altura de fluido ele já tinha medido, era 760 milímetros, ele só precisou transformar as unidades para poder deixar tudo na mesma, né? E fazer o cálculo. Então, a densidade que estava ali 13,6 gramas por centímetros cúbicos, passando isso para o sistema internacional, fica 13,6 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Multiplicando esse valor por 9,8 metros por segundo ao quadrado, e passando a altura também para metros, ele obteve um valor para a pressão do mercúrio, que era igual à pressão do ar, aproximadamente de 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Então, essa quantidade de newtons por metro quadrado é a pressão que a atmosfera exerce ao nível do mar. Se nós fôssemos efetuar o mesmo experimento de Torricelli utilizando água ao invés de mercúrio, a gente precisaria de um tubo de ensaio de 10 metros de altura. Por quê? A água tem densidade muito menor. Então, para exercer uma pressão que equilibre a pressão atmosférica, ela vai precisar de uma altura muito maior, né? Então, fica praticamente inviável a gente fazer esse experimento. Terminando aí o que nós temos nesse capítulo, a gente tem os vasos comunicantes, né? O que são esses vasos comunicantes? São tubos que têm todos o mesmo fundo, vamos dizer assim. Então, tem ali uma imagem mostrando tubos de diversos formatos, todos eles interligados. E quando nós colocamos um fluido nesses tubos, né, chamados vasos comunicantes, eles ficam nivelados, né? E no nosso dia a dia, a gente tem as situações desse tipo, quando nós estamos com um bule, uma chaleira, um regador, né? A gente também tem ali uma comunicação, né? No caso, seriam de dois vasos, mas eles se comunicam e sempre ficam nivelados, como vocês podem ver aí nas imagens. Por outro lado, quando nós temos dois fluidos diferentes em vasos comunicantes, eles não ficarão nivelados, né? Porque aí a pressão que o menos denso vai fazer tem que ser igual à do mais denso, só que para poder fazer o mesmo efeito, a altura do menos denso vai acabar sendo maior. E aí, o que a gente pode tirar de informação dessa situação? Bom, o líquido menos denso sempre vai ficar por cima, né? Então, o A, no caso, é o líquido menos denso. Aí vocês vão observar na figura que nós temos os pontos 1 e 2. Os pontos 1 e 2 estão na mesma linha, né? Na mesma linha de ação. Se nós pegarmos os pontos 1 e 2 exatamente na linha onde é a interface entre o líquido azul e o líquido verde, a gente poderia dizer que eles também são do mesmo líquido, né? Que se for exatamente abaixo ali da interface, o número 1 vai estar no líquido verde, o número 2 também. Então, se eles estão na mesma altura e são do mesmo líquido, consequentemente, a pressão
tem que ser igual para os dois, né? Lembra da teorema de Stevin? Mesma altura, né? Nivelados, mesmo líquido, mesmo G, a pressão é a mesma. Então, nessa situação, a gente pode igualar a pressão dos dois, e lembrando que a pressão no 1 vai ser a pressão do líquido azul mais a pressão do ar acima dele. A pressão do 2 vai ser a parte do líquido verde mais a pressão atmosférica também. Como a gente tem pressão atmosférica somando dos dois lados, pode passar uma delas para o outro lado, vai acabar subtraindo e vai sumir aí a pressão atmosférica. A aceleração da gravidade também está multiplicando dos dois lados, a gente vai poder cortar. E o que vai sobrar e que vai ser uma informação útil para a gente é que a densidade do líquido A vezes a altura dele terá que ser igual à densidade do B vezes a altura dele. E assim a gente vai encerrando esse capítulo e a próxima aula a gente já vai fazer exercícios.